que eu fiz? Eu fui numa festa, eu fiz a unha, eu fui pra balada, eu fiz um bolo pra minha família. Eu não sei, eu não tô lembrando, mas o que eu fiz? Lembrei, eu também estudei um pouco de inglês também nesse final de semana. Quando você chega na sua sala de aula, sua professora pergunta, e aí? What did you do for the weekend? O que você fez no final de semana? É pra isso que você vai usar o Simple Past. Vamos falar dele? Então vamos falar um pouquinho do Simple Past, pessoal. Para que serve o Simple Past? Né? Então assim, em primeiro lugar, essa brincadeirinha aí que a gente fez no começo. O que você fez no final de semana? Para que a gente usa o Simple Past? A gente usa muito para se comunicar, gente, o passado. Porque toda vez que a gente vai contar uma história, todas as vezes que você vai contar sobre o seu final de semana, sobre uma coisa que aconteceu com você, a gente vai usar o passado simples, né? A gente usa o passado para falar isso. O que você fez no final de semana? Eu joguei bola, eu li um livro, eu fui no cinema. Então a gente usa o passado o tempo inteiro e até para contar uma história, né? Poxa, eu vivi um filme e o filme falava sobre um cara, ele foi não sei aonde, ele pegou não sei o quê. Então a gente vai usar realmente o tempo inteiro. Então é importante que você saiba conjugar os verbos no Simple Past. Então vamos falar um pouquinho dessa conjugação e o quanto ela difere do português, tá? A conjugação dos verbos vamos dividir em dois, tá? Então dois grandes ciclos aí. Vamos dizer que a gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, são super fáceis, bem amigos, né? E bem fácil da gente conjugar, porque o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma partícula ed no final do verbo, só isso. Então, por exemplo, o verbo work, que é o verbo trabalhar. Eu trabalho, I work. Se eu quiser falar eu trabalhei, I worked. Mas o mais legal de tudo, gente, é que não é I worked e em português como é que fica? Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos. Então cada pessoa tem uma conjugação diferente, né? Assim, em português. Em inglês não tem nada disso. Põe o ed e é pra todo mundo igual. I worked, you worked, he worked, she worked, we worked, everybody worked. Então todo mundo vai ficar com worked. Então é bem mais fácil do que português, porque você vai fazer, vamos dizer assim, um formatinho só para todo mundo, tá? E a maioria dos verbos, graças a Deus, são verbos regulares, tá? Então, play, study, nossa, são muitos, gente, muitos verbos regulares mesmo. Então a grande maioria dos verbos, são regulares, você vai conjugar desse jeito e é bem facinho mesmo, tá? Agora a gente também tem os verbos irregulares e um dia eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre a memorização desses verbos irregulares. Mas vamos falar um pouquinho de como eles funcionam. Eles não têm uma regra, por isso que eles são chamados de verbos irregulares, eles não seguem um padrão e você tem realmente que memorizar. Sabe aquela listinha que muitas escolas de inglês dão para os alunos? Muita gente, se você procurar aí no Google, você vai achar várias listas de verbos irregulares em inglês. Então ela é uma lista que começa assim, com o presente ou com o infinitivo dos verbos. A segunda coluna dela são os verbos no passado e a terceira coluna dela são os verbos no particípio, tá? Então geralmente são aquelas colunas que a gente tem que memorizar. Então esse não tem jeito, gente, tem que memorizar mesmo, não tem outro jeito de aprender. Então para você ter uma ideia de como ele é irregular mesmo, por exemplo, o passado do verbo go é went. Então não tem nada a ver nem a escrita, é uma forma realmente diferente de falar. O passado do verbo buy, que é comprar, é bought. Então é um outro jeito de você realmente conjugar. Então essa lista realmente, gente, não tem outro jeito, tem que memorizar, tá? Mas isso não tem técnica, calma. Eu vou ensinar vocês a memorizarem num próximo vídeo, tá? Como é que a gente vai fazer para separar essas listas, pra gente memorizar de uma forma mais fácil, tá bom? Bom, agora vamos falar de estrutura. Então, eu quero falar uma frase assim. Eu fui para São Paulo no final de semana passado. Lembra que eu falei que o passado do verbo go é went? Então, I went to São Paulo last weekend. Fácil, tranquilo. Então, eu vou pegar aquela partícula e ele vai ficar igual para todo mundo. Então, I went, you went, he went, she went. Vai ser went para todo mundo, que nem no worked lá que eu falei no começo, tá bom? Isso não vai mudar. Outra coisa, como é que a gente vai fazer para fazer as interrogativas, tia? Como é que faz? Tem um negócio do verbo auxiliar? Tem um negócio do verbo auxiliar. O bom, que diferente do presente, onde a gente tem dois auxiliares, que é o do e o does, no passado a gente só tem um que serve para todo mundo, tá? Que é o did.
tá? Não é did, é did com D mudo. E o que vai acontecer quando eu quiser fazer interrogativa? Eu vou usar o did lá no comecinho da frase. Então, você trabalhou? Did you work? Poxa, mas não era worked no passado? Mas então, o que vai acontecer? Quando eu uso did, eu já estou te dizendo que a minha frase está no passado. Eu já comecei a frase te dizendo, ó, essa frase está no passado. Então eu não preciso novamente repetir o passado no verbo. Se o did já está me dizendo que a frase é no passado, eu não preciso worked. Então eu vou colocar work só. Então não precisa você repetir. É que nem a gente falar em português, subir para cima e descer para baixo. Subir só pode ser para cima e descer também só pode ser para baixo. Não é verdade? Então did e worked também não precisa, porque senão vai dar uma ênfase, né? Sem necessidade nenhuma. Então toda vez que você usar o did, o verbo vai voltar para o presente, tá? Então é isso que vai acontecer. E nas negativas, como que a gente vai fazer? Nas negativas, a gente vai fazer a mesma coisa também. Vai usar o did, mais o not vai ficar didn't. Então, como você está usando o verbo auxiliar, você também não precisa usar o verbo no passado. Então, eu não fui para São Paulo. I didn't go. E não I didn't went. Tá? Porque o did já está me dizendo que a frase está no passado. Então, eu não preciso dizer novamente que a frase está no passado. Entendido? Então, de estrutura é isso. Não é uma coisa assim muito complicada, tá? É bem isso aí. E se caso eu for fazer uma perguntinha para você de você fez, você foi, eu vou usar o did para perguntar. Então, did you go to São Paulo? Para responder, yes I did ou no I didn't. Did you go to São Paulo? No, I didn't, tá? E por que usar esse short answer, esse rabinho aí de informação? Por que eu não posso falar só yes ou no? Isso não é uma questão gramatical, e sim uma questão cultural. Tá, gente? Toda vez que você responde uma pergunta com yes ou no, um native speaker pode entender que você não está muito afim de conversar, que você não está interessado na conversa. Então, por uma questão, vamos dizer, de educação, é legal você colocar esse short answer, esse rabinho aí de auxiliar para responder essas perguntas. Tá bom? Então, eu acho que eu dei uma elucidada aí para você como é que faz e como é que se forma o Simple Past. E eu espero você na próxima aula, tá bom? Essas aqui são as minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, compartilha com seus amigos e dá um like, que a tia fica muito feliz. Adoro quando você vem aqui, me pergunta, põe as suas dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida de inglês, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. Te vejo logo logo. Bye, bye!